Minha casa de infância era definitivamente assombrada. Tenho um desenho que pode ter sido feito por um fantasma. Eu posso sentir quando há uma presença em algum lugar. Há uma sensação palpável de estar sendo observado. Há uma tensão e paranoia no ar que perdura e pode até se transformar em um terror total. Isso faz com que você se sinta muito vulnerável. Quando eu era criança, lembro-me de ver olhos vermelhos brilhantes pairando no ar em minha sala de estar escura. Eu achava que nossa casa tinha lobisomens ou vampiros. Houve uma fase na terceira série em que orbes brilhantes ficavam no meu quarto por vários minutos de cada vez, o que eu interpretei como alienígenas. Minha mente infantil estava tentando dar sentido às coisas, mas eu definitivamente tinha medo do escuro, especificamente em nossa casa. A maioria dos lugares não tinha problemas com o escuro, mas em nossa casa eu sempre sentia que estava sendo observado por algo com intenções maliciosas ou, na melhor das hipóteses, neutras. As coisas paranormais se intensificaram para mim no ensino médio, mas, para manter a cronologia, um primo meu ficou em nossa casa em um verão, enquanto a maioria de nós estava de férias entre a 7ª e a 8ª séries. Meu primo Billy estava ajudando meu pai em vários projetos. Certa noite, meu primo estava indo para a cama em um quarto, mais tarde apelidado de o quarto assustador. Lá fora, no escuro, ele viu um vulto sair da nossa garagem e percorrer toda a nossa casa. Meu pai, certo? "Billy, Billy, Billy, me ajude!" Meu primo ouviu meu pai gritar. Billy correu para ver como estava meu pai. Meu pai estava dormindo e ficou irritado com a presença do Billy. O Billy voltou para a cama, mas ouviu o grito novamente. "Billy, Billy, Billy, socorro, socorro, socorro!" Novamente, o primo Billy correu para ver como estava meu pai, que estava bem e confuso com a urgência do Billy. Billy dormiu no sofá naquela noite. Só fiquei sabendo desse fato anos depois. Alguns anos depois, meu irmão se muda para a faculdade e eu me mudo para seu antigo quarto, o quarto assustador. É o meu primeiro ano do ensino médio. Sempre me senti particularmente assustado com esse quarto, mas, novas mudanças costumam ser intimidadoras. Certa manhã, acordei e vi uma caveira perfeitamente desenhada na poeira da janela, em frente ao local onde minha cabeça fica quando durmo. Essa era a camada de poeira voltada para o interior do quarto, não para o exterior. Ninguém tinha acesso ao quarto, exceto eu e meus pais, que não são de forma alguma brincalhões. Mostrei à minha mãe e limpei a poeira. Algumas semanas depois, estou estudando naquele quarto. É noite e as luzes estão acesas. Então as janelas se transformam em espelhos. Levanto-me da cama e olho para a janela da caveira. E vejo no reflexo uma silhueta branca parada atrás de mim. Fico olhando por uns 10 segundos, tentando entender o que estou vendo. Por fim, viro minha cabeça e não vejo nada. Volto a olhar para a janela e não vejo nada no reflexo. Durmo no sofá nas noites seguintes. Algumas semanas depois, estou deitado na cama, ouvindo um programa de rádio tarde da noite. As luzes estão apagadas. Olhando pela mesma janela do crânio, vejo uma silhueta branca semelhante do lado de fora passar pela minha janela. Durmo no sofá por mais algumas noites. Ao longo das semanas, vejo mais coisas desenhadas na poeira das janelas. Em geral, são rabiscos e formas. Tenho medo de que sejam algum tipo de maldição ou algo do gênero. Então os limpo. Por curiosidade, coloquei uma nota adesiva na janela que dizia: "Favor escrever abaixo." Vários dias depois, um círculo perfeito aparece ao redor do bilhete, como se alguém tivesse colocado a base de uma lata de tinta contra a superfície. Isso não era como os desenhos com os dedos que eu havia visto anteriormente, mas um desenho realmente se destacou. Decidi recriá-lo no MS Paint antes de apagá-lo. Com o passar dos anos, compartilhei esse fato com amigos colegas e, em sua maioria, eles chegaram à mesma conclusão que eu, antes de eu lhes contar minha interpretação. Mas sim, durante a maior parte do ensino médio, eu dormia com a luz acesa. Eu evitava aquele lado da casa como se fosse uma praga. Pequenas coisas aqui e ali, mas nada demais. Até que,
É o último ano do ensino médio. Eu estava na sala de estar com a minha mãe assistindo à TV e a secadora de roupas acabou. Essa secadora fica no final do corredor do The Spook Room. Eu me contenho e vou até lá para esvaziar a máquina, sentindo meu habitual pavor, paranoia ao entrar naquele lado da casa. Eu me inclino e começo a descarregar a roupa, e minha mente fica em branco, e perco o controle sobre minhas funções motoras. Meus braços ficam moles, e fora do meu controle, meu corpo se levanta. E ouço uma voz masculina respirar fundo e sibilar em meu ouvido. Imediatamente recupero o controle do meu corpo e vou embora. Por volta dessa época, minha tia vem passar 1 ou 2 meses conosco. Ela não faz ideia do que eu vivi lá. Mas, literalmente, em seu primeiro dia lá, a porta do banheiro bate com força nela e ela imediatamente nos manda sujar a casa para afastar o que quer que esteja lá. Já vivenciei outras coisas paranormais em outros lugares e tive algumas experiências estranhas em que acho que meu parente falecido me avisou sobre alguns falecimentos iminentes na família. Mas vou deixar estas e outras histórias para outra oportunidade. Passei minha infância até os 9 anos, em McLean, Virgínia, subúrbio de Washington, D.C. Morei lá com meus pais e 3 irmãos muito mais velhos, 14, 16 e 17 anos, até que todos eles se mudaram quando eu tinha cerca de 6 anos. A casa era térrea, com um grande porão pronto. Tive várias experiências paranormais quando criança. A mais comum era uma voz feminina que dizia meu nome aleatoriamente, mesmo quando meus pais estavam no quintal e eu estava sozinho em casa. Nunca era ameaçador, apenas uma mulher com voz normal dizendo calmamente meu nome. Embora, é claro, isso tenha me assustado muito. A outra experiência que tive foi muito assustadora. Às vezes, quando eu acordava no meio da noite, uma cena era exibida na parede do meu quarto, sempre a mesma cena, um cavalo e uma charrete antigos parando e uma mulher saindo. A cena era desbotada e trêmula, como se estivesse sendo reproduzida em um projetor antigo e tinha um tipo de efeito estroboscópico. Sempre a mesma cena, e então ela parava e a sala ficava escura novamente. A última experiência que tive foi a mais assustadora e, felizmente, a última. Foi na semana em que minha família estava se preparando para se mudar. Meus tios vieram para ajudar e eu estava brincando de esconde-esconde com meus primos. Eu me escondi em um armário no andar de baixo. A última coisa de que me lembro é a sensação de mãos em volta do meu pescoço me estrangulando. E a próxima coisa de que me lembro é de meus primos em cima de mim gritando por socorro. Meus pais me levaram às pressas para o pronto-socorro. Eles me examinaram e não encontraram nada de errado. O médico concluiu que eu havia sofrido um ataque de asma, embora eu não tivesse nenhum histórico de asma antes ou depois daquele evento. Então, nos mudamos para uma casa recém-construída e absolutamente a casa menos assombrada que existe. E, ao longo dos anos, atribuí minhas experiências a uma imaginação infantil hiperativa. Passados 10 anos, agora sou calouro na faculdade e meus irmãos e irmãs estão todos aqui para o Dia de Ação de Graças. A conversa se volta para a antiga casa em McLean e minha irmã diz: nunca fiquei tão feliz como no dia em que me casei e me mudei daquele inferno assombrado. Essa foi a primeira vez que ouvi alguém da minha família dizer que teve experiências semelhantes. Então, pela primeira vez, começamos a comparar anotações. Minha irmã nos contou que viu uma mulher vestida de branco em várias ocasiões. Em uma delas, ela estava deitada na cama ao telefone quando viu uma mulher entrar em seu quarto, ficar perto do espelho, mexer-se como se estivesse colocando um brinco e depois sair. Minha irmã disse que presumiu que fosse nossa mãe, embora ela sempre tenha sido do tipo que usava calça jeans. Então minha irmã ficou curiosa para saber por que ela estava se vestindo bem. Então minha irmã desligou o telefone e foi até a cozinha, onde minha mãe estava de pé na pia, com seu jeans azul, lavando a louça.
Ela perguntou se estava no quarto e a mãe disse: "Não, estou lavando louça há meia hora." Meus irmãos pareciam envergonhados e não quiseram entrar em detalhes sobre o que viram. Da mesma forma, minha mãe disse que éramos praticamente todos loucos, pois ela passou mais tempo na casa do que qualquer outra pessoa e nunca viu nada. Embora minha irmã tenha me dito mais tarde que isso não era totalmente verdade, pois minha mãe havia lhe contado uma vez, quando ela era bem mais nova, sobre ver as mulheres de branco. Ela apenas disse que sua mãe estava tão determinada a não permitir que nenhum deles falasse sobre isso perto de mim quando eu era jovem, e que o assunto estava tão fora dos limites que sua mãe realmente se convenceu de que nunca havia acontecido. Meu pai tinha talvez a história mais bizarra. Ele era eletricista e tinha uma oficina no porão. Um dia, ele estava trabalhando com seu ferro de solda, sentou-o na bancada, virou-se para pegar uma ferramenta e, quando se virou, o ferro havia simplesmente desaparecido. Não é preciso dizer que ele ficou um pouco preocupado com a possibilidade de um ferro de solda quente ter caído em algum lugar e iniciado um incêndio. Então ele o procurou por toda parte, mas simplesmente não o encontrou. A princípio, ele pensou que um dos meus irmãos estava pregando uma peça, mas percebeu que eles não poderiam ter entrado na oficina e pegado o ferro sem que ele visse, e quando foi verificar, nenhum deles estava em casa. Por fim, ele simplesmente jogou as mãos para o alto em sinal de descrença e saiu para comprar outro. A árvore de Natal e todos os enfeites eram guardados em um armário ao lado da oficina. Durante o ano, havia caixas empilhadas ao redor da porta, de modo que ela não ficava acessível. Papai abre a porta e acende a luz, e lá está seu ferro de solda, bem em cima da primeira caixa, com o cabo bem enrolado e parecendo ter sido colocado gentilmente onde poderia ser visto. Curiosamente, esse foi exatamente o mesmo armário em que eu tive o incidente do estrangulamento. Então meu pai contou uma história realmente assustadora. Ele disse que depois que ele e minha mãe se casaram e compraram a casa, e antes de qualquer um de nós, seus filhos, sua sobrinha estava tentando conseguir um emprego em Washington. Então ela perguntou se poderia se mudar para lá até encontrar um emprego. Ele disse que sim e arrumou um quarto no porão para que ela pudesse ter um pouco de privacidade. Na primeira noite em que ele e minha mãe foram acordados com um grito alto, meu pai pegou sua arma na mesa de cabeceira e desceu correndo as escadas, achando que devia haver um intruso. Sua sobrinha estava sentada na beirada da cama, com o rosto branco e pálido, com uma expressão de terror no rosto. Ele tentou fazer com que ela contasse o que havia acontecido, mas ela apenas balançava a cabeça e se recusava a falar sobre o assunto. Ela não queria voltar para o porão de jeito nenhum, e nem chegava perto da porta do porão quando estava aberta. Ela dormiu no sofá do andar de cima por 2 dias, até que pudesse tomar providências para voltar para casa. Ela nem mesmo voltava ao porão para pegar seus pertences. O pai tinha que empacotá-los para ela. Depois disso, ele nunca mais teve muito contato com ela, mas acabou perguntando à mãe se ela havia dito o que tinha visto. Sua mãe alegou que tinha visto alguém entrar no quarto, pensando que era apenas meu pai voltando, depois de ter esquecido de lhe dizer algo. Mas quando ela se sentou para falar, a figura de um homem estava sorrindo para ela com o rosto inchado e enegrecido, olhos inchados e fechados, coberto de sangue e dentes sorridentes saindo de lábios roxos e murchos. Depois de ouvir tudo isso, minha irmã ficou curiosa e fez algumas pesquisas. A casa fazia parte de um grupo de casas construídas por um empreendedor imobiliário em meados da década de 1920. Naquela época, a maioria das pessoas morava perto de onde trabalhava, mas ele teve a ideia de construir um conjunto habitacional para trabalhadores federais de alta renda que gostariam de morar em um ambiente mais rural e ir para o trabalho. Na verdade, essa ideia estava cerca de 25 anos à frente de seu tempo,
pois os subúrbios ainda não existiam na década de 1920. Ele fez um acordo com um empreiteiro. Se ele construísse as casas, poderia receber uma de sua escolha como pagamento. Infelizmente, quando o mercado de ações entrou em colapso e o país entrou em depressão, tanto o incorporador quanto o empreiteiro perderam tudo. O empreiteiro acabou se enforcando na casa que havia escolhido, que, você adivinhou, era a nossa. A casa ficou vazia por vários anos e depois foi comprada por um casal sem filhos. O marido morreu pouco tempo depois, mas a esposa morou lá pelo resto da vida, até que faleceu e meus pais a compraram. Lendo nas entrelinhas, acho que o espírito ruim no porão que a sobrinha do meu pai viu e tentou me sufocar era o fantasma do empreiteiro que havia se matado na casa. Acho que a dama de branco era inofensiva, talvez até protetora, provavelmente a senhora idosa que morava lá antes dos meus pais. Também acho que foi ela quem sussurrou meu nome. Quanto ao cavalo e à charrete, acho que isso não tinha relação com a casa. Era apenas uma cena de muito antes da construção da casa, que se repetia várias vezes. Em uma observação lateral, a casa foi demolida em 2009 e agora há uma casa de $1 milhão em seu lugar. Não tenho certeza se os espíritos já encontraram descanso, mas notei que a casa já foi revendida 3 vezes desde 2012, quando foi construída. Então as pessoas não parecem estar ficando muito tempo. Espero que tenha gostado do conteúdo. Reforço o pedido para que você deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.